Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está acompanhando a TV Canção Nova. Nesta noite estamos falando sobre a crise política na Nicarágua, eu diria uma crise muito mais ampla ainda, esse papel de protagonismo que está tendo a Igreja Católica, mas o que enxergar, como enxergar uma saída para essa situação quando o diálogo é a única solução, mas parece que já está se esgotando isto, onde buscar novamente energia, esperança para que esse diálogo, de fato, caminho através dele se encontre. Quero aqui propor aos nossos convidados o seguinte: professor Antônio, padre Maurício, a gente terminou aqui falando sobre hoje este papel importante que tem a Igreja na intermediação desses conflitos no mundo, numa voz que o mundo escute, não é? Uma voz ali equilibrada. E bem, eu pergunto agora o seguinte: no caso da Nicarágua especificamente, professor Antônio, nós tivemos lá que são jovens que estão saindo às ruas para manifestar, são também paramilitares que parece numa hora estarem contra o governo, mas agem, parece que independentemente, provocando a crise para que a crise aumente, fazendo reféns, inclusive fazendo reféns de pessoas dentro da igreja, fazendo reféns de pessoas aleatoriamente. Outros grupos também estão nas ruas se manifestando. Agora, uma coisa, todos desejando o afastamento do presidente. Quem são esses grupos ali? Eu, na verdade, vou sintetizar em dois. O primeiro deles, os universitários, os estudantes de uma forma geral. E olha como a história dá volta. Uma das razões do sucesso dos sandinistas para chegarem ao poder em 79 foi o apoio praticamente irrestrito que tiveram dos estudantes nicaragüenses. Hoje, esses estudantes estão na linha de frente, estão indo para as ruas para pedir o fim da ditadura de Daniel Ortega. Esse é o primeiro lado. O segundo é das forças paramilitares. Nesse ponto, se eu entendi bem, talvez eu discorde um pouco de você. Essas forças paramilitares só têm condição de agir como os Tonton Macoute na época da dinastia de Valier no Haiti, como as tropas de assalto de Hitler na Alemanha nazista. Essas forças paramilitares de hoje só têm condição de atuar e atuar da maneira como estão atuando porque tem um apoio do governo, ou seja, são uma espécie de linha auxiliar da Guarda Nacional que sustenta. Com um detalhe: essas forças paramilitares atuam com o rosto coberto, eles são mascarados. Suspeita-se que a grande maioria seja formada por jovens, e mais, que esses jovens tenham saído das fileiras da juventude sandinista. Ou seja, há uma vinculação óbvia entre esses paramilitares que estão fazendo o serviço sujo de intimidar, de torturar, de matar, de prender e de assassinar pessoas que, de alguma forma, possam ser consideradas adversárias do regime. É esse o quadro que nós temos lá hoje. Mas há um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar, algo que até 30, 40 ou 50 anos praticamente não existia. Existe algo com força crescente que a gente pode chamar de opinião pública mundial. As pessoas do mundo inteiro estão interagindo com fatos que acontecem em todos os lugares e são informadas a cada minuto, 24 horas por dia. E essas pessoas têm ido às ruas e têm manifestado a sua indignação, a sua não concordância com regimes de força, contra atos de terrorismo e assim por diante. Eu tenho a impressão que há uma tendência de que a opinião pública mundial comece a se levantar e, nesse sentido, a pressionar os seus respectivos governos para tentar apressar o fim da caótica situação vivida pela Nicarágua. Padre Maurício, apesar da igreja estar sendo chamada a ser ali a voz do meio para escutar os dois lados e propor, apesar disso, a igreja vem sofrendo assaltos, ataques, vem sofrendo ali na Nicarágua, violências em seus templos, tudo isso vem acontecendo, não é? Vem acontecendo, isso preocupa muito. A posição da igreja que quer ser mediadora acaba sendo atacada porque está favorecendo, acha que está favorecendo ao golpe. E não. Mas a gente falando de Nicarágua, a gente fala de Brasil também. A situação das pessoas que nos acompanham, sabem, quem mora em bairros mais pobres, em vilas, a violência institucionalizada e a própria perseguição também muito sutil que há dentro do Brasil. Os projetos que vão tramitando
na Câmara dos Deputados, favorecendo o aborto, coisas assim que vai contra os nossos princípios também. A gente falando de Nicarágua, a gente fala também de uma crise violenta que nós enfrentamos hoje no Brasil, também que vai golpeando, que vai desfavorecendo aqueles que são os mais necessitados da sociedade. Claro que o nosso olhar de hoje é Nicarágua, nós estamos solidários e muito comprometidos para uma saída da Nicarágua, mas também não vamos esquecer que aqui no Brasil precisa se dar muitos passos nesta linha de promover de fato a dignidade humana, que hoje eu viajo muito pelo Brasil, ando pelas periferias, nas comunidades, e a gente vê que a preocupação das pessoas hoje é a violência, é a educação, são coisas básicas. E é um momento muito importante da gente, neste ano, eu acho que estar muito comprometido, muito atento na escolha dos nossos representantes. Acho que é por aí que a política é a melhor forma de fazer a caridade. Já dizia para nós o Papa João Paulo II. Então, a forma da gente falar de amor, de caridade, também é uma forma política e social. Bom, apenas acrescentando ao que o senhor está nos trazendo, e eu estou me recordando do último bloco aqui no nosso programa, que estive recentemente com um rapaz, uma pessoa de índole, uma pessoa de um trabalho edificante na sociedade, e ele é um leigo católico, que ele me disse: eu ouvi aquilo que o Papa falou, que o Papa pediu, para que os bons homens, os bons católicos entrem para a política, senão não vamos conseguir mudá-la. Ele falou: eu aceitei o desafio, estou com a minha pré-candidatura a deputado aqui pelo Distrito Federal. Ele falou: mas uma coisa interessante, a partir da hora que souberam que eu estava me colocando à disposição para ser candidato, passaram a me olhar como um leproso dentro da igreja, dentro do próprio templo. Ele falou: como entender isso? O Papa pede, deseja, a gente tem a consciência de que a política é o lugar dos bons e não dos maus, e quando os bons se colocam à disposição para isso, começam a ser olhados de canto de olho, com desconfiança, tratados como verdadeiros leprosos. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto da Nicarágua, mas dói isso, não é, professor? Dói muito, e eu vou aproveitar essas duas últimas intervenções para fazer quase que um apelo ao povo brasileiro. Muito mais importante do que a eleição para presidente da República é a eleição do Poder Legislativo. Se nós queremos, como é o nosso caso aqui, a manutenção de um Estado democrático de direito, que fique muito claro, nenhum presidente, seja ele quem for, vai governar sem o Congresso Nacional, sem a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Ora, se nós não nos atentarmos para essa realidade e continuarmos a votar em deputado e senador porque é amigo do meu amigo, porque é compadre do fulano, porque é bonzinho, porque não vai adiantar porque nada. Me deu emprego, porque tem muito porque me fez algum tipo de favor, bem, aí não vai mudar nada. E não adianta jogar a culpa no presidente. Na democracia, num regime presidencialista, o presidente pode muito, mas não pode tudo. Para ele governar, para ele fazer reformas necessárias, vai ter que ter o apoio do Congresso Nacional. Então, eu repito, muito mais importante é a eleição do Poder Legislativo. E isso vale para as câmaras municipais, para os vereadores, para as assembleias legislativas, deputados estaduais e para o Congresso Nacional. Muito bem. Padre, a gente está vendo que a igreja está no meio da intermediação lá. Ontem ainda, a Conferência Episcopal escreveu uma carta ao presidente Daniel Ortega, pedindo a ele que lhe diga como se tornar eficaz essa intermediação da igreja. Está esperando a resposta do presidente para que haja negociações, para que, de fato, o presidente atenda, porque se o presidente não atender o desejo dos manifestantes de que antecipe as eleições para março do ano que vem, se não acontecer isso, não vai acabar essa onda de violência lá. Bom, esse é um ponto. Gostaria de pedir ao senhor que nos diga justamente, a igreja está empenhada porque o Papa está pedindo que a igreja ali se mantenha firme nessa... A igreja não vai se retirar disso, deste páreo, não é? Com certeza não vai se retirar do caminho do diálogo, que é aquele princípio fundamental para promover uma cultura de paz, de justiça, tem que ter diálogo. Justamente os governos que são ditatoriais não querem diálogo, querem puxar para si ou para um grupo pequeno que decida e os outros cumpram
as indicações, mas a igreja vai sempre defender isso. Aqui no Brasil... E querem até cooptar essas vozes de credibilidade na sociedade por seu lado, né? E aqui no Brasil, voltando para a nossa realidade, né? A campanha da Fraternidade deste ano tratou o tema superação da violência. Então é importante, nós também como missionários e missionárias cristãos, padres, bispos, né? No próximo mês de outubro, nós temos o mês missionário. E a gente vai retomar esse tema de superação da violência, dando um enfoque ainda positivo, propositivo, que é enviados para testemunhar o Evangelho da paz. É esse o envio que a gente recebeu de Jesus. Quando Jesus entra numa casa, ele diz, a paz esteja nesta casa. Porque a violência sempre pode começar dentro de nós, dentro da nossa casa, e a violência vai aumentando. Então, nós também, com ações concretas, este próximo outubro, a gente quer trazer essa temática novamente. Enviamos já para as dioceses a novena missionária, o DVD com testemunhos missionários, justamente para promover uma cultura de paz, de diálogo. Professor Antônio, também, já para a gente encerrar aqui, qual será a saída para essa questão da Nicarágua? Eu gostaria que fosse uma saída negociada. E para que isso aconteça, as instituições que se propõem a mediar o conflito hoje existente no país precisam ser fortalecidas, como é o caso da própria Igreja Católica. Mas eu não gostaria de ser visto como um romântico. Eu sei das enormes dificuldades, a história humana é marcada pela complexidade. Acho que a pressão internacional pode exercer um papel decisivo para que o governo Ortega, que é ditatorial, saia de cena. Eu não tenho dúvida, isso me anima. Os regimes ditatoriais, por mais fortes que possam parecer, não conseguem ser eternos. Vai chegar um momento em que perdem a sua base social e aí caem, apodrecem. E isso vai acontecer também com a Nicarágua. E é importante deixar claro, existem dois desejos hoje dos manifestantes na Nicarágua, que é a grande maioria da população, inclusive. O primeiro é de que ele saia imediatamente do poder. Exatamente. E o segundo é de que pelo menos programe eleições para março do ano que vem e não espere 2021, não é isso? Exatamente. É essa a questão. Não é? É antecipar o processo sucessório dentro dos marcos da democracia. Ver como não é tão fácil assim, porque há grupos que querem já a renúncia dele imediata, então não está fácil mesmo. Bem, quero agradecer a presença dos dois aqui. Padre Maurício, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado. O prazer é meu, é um prazer estar aqui na Canção Nova, partilhando um pouco também da nossa experiência como pontifícias, obras missionárias que quer uma igreja do Brasil em saída. Não ficar sentada, acomodada no sofá e vendo as coisas acontecer, mas é uma igreja que vai ao encontro das pessoas e toque a carne sofredora de Cristo presente nas pessoas. Parabéns pelo trabalho das pontes. Obrigado. Professor Antônio Barbosa, mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço. É sempre um prazer vir a este programa, a Canção Nova. E saudações à sua pequena cidade de Guidoval. Guidoval, Minas Gerais. Que nesse 26 de julho comemora o seu grande dia, Uau. Porque é o dia da padroeira Santana. Olha que beleza. Então, parabéns aí a Guidoval, Minas Gerais. Gente, o nosso programa acaba por aqui. Quero agradecer a tanta gente que nos acompanhou. Você pode rever esse programa no YouTube. Fique com Deus. Até a próxima semana com mais um novo programa Além da Notícia. Boa noite. Até lá.